Então, pessoal, eu iniciei meu hino. Como eu uso tela preta, vou mudar a cor do layer default, digamos laranja. Vou deixar esses livros do jeito que eles estão, depois vou modificando os nomes ou criando novos layers. Lembra que eu uso os layers para ter um acesso lógico aos objetos. Os objetos devem estar num layer que controla a sua visibilidade, o material usado no render, a cor do display e assim por diante. E é importante que objetos diferentes não estejam no mesmo layer. Isso me permite um controle fino de quais objetos estão visíveis, eu preciso torná-los invisíveis para trabalhar em um objeto específico isolado na tela. Então é isso. Eu estou no layer default, cor laranja, e eu vou lembrar o que a gente viu nessa nossa última aula. Então, eu vou reproduzir o croquis que foi feito em sala de aula. Era uma luminária aqui, mais ou menos isso aqui. E aí uma peça simétrica do lado de cá. Reproduzir um computador mais difícil. Ela tem uma base cilíndrica que é construída de um modo muito similar ao que a gente fez no nosso projetinho de luminária no segundo exercício. E aí, aqui vai haver um tecido. Vai haver um tecido diferente. Que vai dar a difusão da luz. Se eu entendi direito, o projeto luminário, a lâmpada está aqui. Então, tendo isso em mente, eu vou determinar, grosso modo, qual é a escala desse objeto. Então, a turma que trabalha esse objeto me disse que esse objeto tem em torno de 25 centímetros, eu vou colocar 24, ou 240 milímetros. E a base, a gente determinou, no croquis que eu fiz do quadro, na aula, a gente determinou que ele teria 1/3 da altura, ou 80 milímetros. Ok? Base com 80 milímetros de diâmetro e a altura total da luminária é 240 milímetros. E aí, para os dois que estão desenvolvendo essa luminária, ajustem essas proporções de forma a tê-la desenhada corretamente. Aí, tendo feito esse croquis, eu vou salvar essa tela. Ok, eu salvei esse screenshot. Eu vou apagar esse croquis. E vamos trabalhar. Eu vou trabalhar na vista frontal, que equivale àquele croquis que nós acabamos de ver. E eu vou usar o default para fazer uma linha de construção. Então, vou fazer um retângulo que começa no ponto 0,0, digita 0,0, mas esse canto está bem na origem do sistema, e ele vai ter 80 em x, 240 em y. E para fazer esse delta em x, esse delta em y, eu vou usar arroba, digito 80, esse primeiro valor que eu estou digitando é correspondente ao ponto eu ando em x, à direita do primeiro ponto, e aí, vírgula, o vírgula separa o x do y, 240 em y. E enter. Então, eu sei que saiu errado, vou fazer novamente. 0,0, enter, arroba 80 por 240, enter. Não saiu errado, ele está certinho. Deixa eu medir para ter certeza. Vamos lá.
fim, não importa dois pontos, 80 milímetros, está perfeito. É isso. Então, esse quadro vai me servir como referência para a construção. Como referência para a construção da nossa luminária. Está me parecendo um pouco fora de proporção, na verdade, mas eu medi e realmente eu tenho 80 aqui, 240 de altura, então vou confiar. Muito bem. Então, eu vou passar para o layer 1 e vou chamar de linha de construção. Rename layer, linhas de construção. Então, todas as linhas planas que eu criar vão estar separadas dos objetos finais, ok? Aqui eu vou chamar de haste, rename, haste da lira, né? E aí, mais tarde, eu vou criar uns layers adicionais aqui. Mas por hora eu vou ficar em linha de construção e vou desenhar uma curva chamada spline, usando a opção Control Point Curve, e vou começar. Então, eu vou ligar nearest, tá bom? O aqui ligado, ele está me perguntando. Então, começando de novo, vou começar com ponto aqui, aqui. O número de pontos, estou dizendo errado, né? O número de pontos, deixa uma linha para indicar a base. A curva faz isso aqui e isso aqui. Ela começa mais estreita aqui no meio, né? Tá na minha. Tudo dá uma maneira de duplicar essa curva. Então, eu passo lá usando a seta do X, seguro Ctrl, isso faz uma duplicata da curva. Okay? E, na verdade, cria uma superfície. Então, não é isso que eu quero, vou desenhar outra coisa. E vou ter um ponto aqui, aqui, aqui. E aí, vocês vão ver que quando eu seleciono uma dessas curvas, eu tenho essas funções de controle. Eu controlo a curvatura, depois que o objeto foi desenhado. A mesma coisa vale aqui. Ponto final, eu vou estender até o limite lá vertical. Essa curva precisa ser estreitada um pouco. Estranha. Perfeito. Vou fazer um fillet para arredondar esse término aqui. Então, curve. Vamos ver fillet curves. Eu acho que eu usei o raio de 1,5, né? Então, vou clicar no radius, digitar quanto eu quero de raio, 1,5.
Enter, e agora pega uma curva e a próxima. O raio está grande demais, pequeno demais, talvez. Então, eu vou mudar o radius para radius para 2. Ainda não. Vou botar com 3. Ele não está resolvendo isso da maneira. Que é uma pena. Porque na aula deu certo, né? Eu vou pegar esse controle e vou aproximar um pouco. Eu vou medir essa distância para avaliar qual raio seria um raio interessante. Então, vamos medir. Tem 4,2. Então, o raio deletado tem que ser um pouco maior que 2,1. É curioso, porque está usando 53, né? Então, vamos lá. Fillet radius 2,25. E aí, gente, é por tentativa e erro mesmo. Vou pegar uma curva e a outra. Ele fez, ele corrigiu isso corretamente. E agora, eu vou dar um join nessas 3 curvas e vou tentar editá-las com ponto de controle. Então, seleciono agora essa curva única. Eu consigo, então, selecionar todos os pontos com uma janela e vou puxar todos eles em conjunto para cima. Então, isso ficou um pouco melhor que a gente havia feito em sala de aula. Ok? Aqui embaixo é uma linha reta, então eu vou usar Curve Fillet com raio 0 e vou filetar tudo aqui, filetar essa curva aqui. E vou aplicar um Join para juntar a curva a essa base. E agora eu tenho uma única figura. Okay? Vou fazer uma linha de eixo, um midpoint, da base até o midpoint do topo, e vou entrar na vista Perspective. Perfeito. Veja, eu vou, então, não, voltando para a vista front, eu vou dar uma cópia nessa linha, cópia, na horizontal, aperta a tecla F8 para garantir que esse deslocamento seja feito na horizontal. Vou dar um Explode, e aqui eu quero só essa linha interna. Eu já a gente vai perceber por quê. Então, estou fazendo a linha externa, linha da base, quero ficar só com a linha externa. Okay? E eu vou criar um outro layer aqui, vou mudar o nome desse layer, rename, para guia do tecido. E vou colocar essa linha no layer guia do tecido. Change Object Layer. E agora eu vou movê-lo, move, e deixá-lo exatamente sobre o objeto. Esse objeto é uma linha fechada e essa azul é uma linha independente. Okay? Já vamos ver qual é o propósito disso. Muito bem. Agora, a primeira estratégia que nós usamos para produzir essa haste em 3D foi criar uma extrusão simples. Então, eu vou em Solid, Extrude Planar Curve Straight, seleciono essa curva, Enter. Vou clicar em Both sides, e aí vou puxar aqui, eu posso dar um número também. Veja que agora eu vou dar um número que é a metade da espessura que eu quero. Então, digamos que eu queira 10 milímetros total, vou colocar assim.
Enter. E só distance me permite medir a distância de dois pontos e me dá a resposta aqui com 10 milímetros. Okay? Então, essa peça básica, ela está no layer linha de construção, mas eu vou passá-la para o layer haste. Object layer. Eu vou congelar o objeto. Tá bom? A segunda operação que eu vou fazer é criar o tecido. Então, esse layer vai ser renomeado para tecido, vai ser o layer corrente, e eu vou aplicar um comando que a gente já viu quando a gente produziu o espelho daquela luminária do 3D. A gente usou esse comando, que é o Surface Revolve. Eu pego esta linha, cor azul, Enter, e marco os dois pontos que determinam o eixo de revolução. Qual é o ângulo total? 360, Enter, Enter. Ficou muito estreito aqui para ter uma lâmpada. Eu sei disso. Mas, veja, o que me interessa aqui é o conceito da modelagem. Não importa as proporções em que você esteja desenvolvendo essa luminária, essa sequência, ela é segura. Já dá para perceber. Muito bem. Eu vou usar ainda uma outra estratégia. Lembra que eu estou com o orto ligado e eu vou voltar para a linha de produção e vou fazer uma série de linhas que começam. Aqui eu já tenho uma linha, né? Ah, esse é o momento que eu vou criar layers numerados de 1 a 5. Então, o primeiro deles vai ser 1, e aí um novo layer 2, vou colocar uma corzinha laranja. O layer 1 vai ficar com cor amarela, porque estou querendo as cores em ordem, tá? O terceiro layer 3, uma cor vermelho, está ótimo. Vermelho. Tá? Posso arrastar os layers para mudá-los de ordem, tá? Ok. E agora um novo layer 4. Vou usar a cor cian. Não, vou usar a cor rosa. E um último layer 5. Eu vou usar a cor violeta. Então, na sequência, primeiro com layer 1, eu vou fazer uma linha aqui na base. Lembra que meu propósito é criar uma série de seções elípticas para criar uma peça de formato mais fluido, mais orgânico. Então, eu vou criar uma linha. A linha vai ser um guia para a construção da elipse. Tá? Aqui para cá. Agora eu vou para o layer 2 e vou criar uma linha. Eu vou dividir em 5 partes razoavelmente similares. Na verdade, 4 partes são 5 linhas. Né? Então vamos lá. Vou pegar uma linha aqui e usando a opção Intersection, que faz essa linha ser horizontal. Agora, layer 3, line, aqui, Intersection. Tem uma outra maneira de introduzir essas linhas, pessoal, que é ir para a vista front, tá? Então, eu vou testar também a posição da vista front. Vista front eu vou descobrir que tem um erro aqui. Não, não tem um erro. Agora eu estou indo para o layer 4. Vou fazer uma linha aqui. E layer 5. Uma linha aqui no final. Tudo bem? Lista de topo.
vou congelar todos os layers, exceto um. Então, o que eu estou vendo aqui é aquela linha na base que vai servir de guia para que eu produza a minha elipse. Esta elipse, vamos ver as opções, vou usar a opção elipse diâmetro, marco um primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, determino o segundo raio da elipse. Vou passar para o layer 2, vou falar o layer 1. Agora eu vejo a linha que mostra os extremos dessa elipse. Então vamos novamente no elipse, diâmetro, vou desligar esses outros pontos, tornar um pouco mais direto, pegar fine point, segundo elipse. Eu sempre pego da esquerda para a direita e o outro terceiro ponto em cima, tá? Então vamos seguir o processo. Agora eu vejo a linha, a terceira linha, na altura, elipse, diâmetro, ponta esquerda, ponta direita. Agora a quarta, e finalmente vou descongelar todos elas. Vou ficar no layer AST. Eu vou criar um layer chamado AST orgânica. AST orgânica. Vamos ver como é. Vista perspectiva. Eu vou criar um objeto chamado loft, passando por todas essas elipses. Ok? Então, solid, tem opção loft, solid, eu acho que não tem opção solid. Loft. Então, eu vou usar. Primeiro, eu vou criar uma superfície, surface, loft, e pego na sequência. Clica sempre do mesmo lado, tá? A primeira das curvas, a segunda das curvas, a terceira das curvas, sempre clicando no mesmo lado. A outra curva e a última curva. Um metro. E mais um metro. Ok. E aí ele produziu a forma tridimensional. E nesse caso está com um vínculo. O que acontece? Ele compreende essas curvas como sendo curvas criadas numa mesma direção. Então, eu vou ver se eu tenho curve edit tools, match direction. Então, essa curva vai mandar, está vendo a direção dela? Ela tem essa direção de sentido anti-horário. Vou fazer essa ficar igual, essa ficar igual, essa ficar igual, essa última igual. E vou criar novamente o loft. Surface loft. Surface loft. 1, 2, 3, 4, 5, enter, enter. Ele está torcendo ainda. Clica na opção Align Curves.
I lose. Um pouco melhor, mas ele não passa exatamente pelas curvas. Eu vou usar type, tá? Okay. Rebuild, refit. Ok. Então, o objeto está torcido, ele tem alguma inconstância, mas ele parece estar um sólido. Se eu selecionar esse objeto e clicar no ícone de control point, que eu não estou achando, curioso, porque na versão 6 a gente tinha os control points imediatamente, né? O fato é que eu não estou achando os control points aqui. Então eu quero ver que outras ferramentas eu tenho aqui. Standard Toolbar, Cage, Point Edit, o toolbar não acendeu aqui, né? Pois não. Ok, pessoal. Tendo selecionado essa forma, agora eu vou acionar o Transform, Cage Editing. Eu primeiro preciso. Deixa eu tentar o Cage Edit direto. Control Object. Ok, é isso mesmo. Então, a sequência direita. Transform, Cage Editing, Cage Edit, e aceita as opções com Enter. E aí, eu consigo acesso aos vários pontos de controle dessa forma. Pontos que podem ser trabalhados independentemente. Esse ponto afetou muito pouco a curva. Uma travada. Vamos esperando ele pensar, né? Então, eu usei Edit Undo ou Ctrl Z para voltar. Estou selecionando o objeto novamente. Transform, Cage Editing, Create Cage. E aí eu vou dar um retângulo na base que determina o tamanho do cage e a altura total do cage. Ele não fica visível, a princípio, e aí eu posso determinar quantos pontos de controle eu tenho em X, ou seja, na base, em Y, ou seja, do outro lado da base, e o número de pontos na altura. E eu vou mudar o número de pontos na altura para 8. Não, para 6. Né? Okay? E entra novamente. Então, esse cage, que está aqui visível, ele foi criado no layer 5. Deixa eu mudar a cor. Quero torná-lo mais visível. Melhor. Esse cage, ele controla esse objeto. Okay? Então, transform, cage editing, cage edit, seleciono o objeto cativo. Esse objeto faz parte desse cage. Enter.
Ele novamente deu errado. Então, mais uma vez, edit, undo, undo, até desfazer a criação do stage. Seleciona o objeto, transform, cage, editing, create, cage. Deixa eu mudar a vista para top. Fazer a base do retângulo corretamente, englobando o objeto. Passo para a vista front para determinar a altura da skate. Então, a altura é exatamente a altura do objeto. Enter. Perspective novamente. E agora, transform, cage, edit. Enter para aceitar global. E agora sim, aqui estão os dois pontos de controle. Veja, em X e Y eu tinha 4 pontos de controle. Ok? O que pode tornar a edição do objeto um pouco mais complicada. Então, menos pontos de controle são ideal. Então, mais uma vez, Ctrl Z. E mais uma vez, transform, cage editing, create cage, base retangular, englobando o objeto, altura eu capturo aqui no front. E aí eu vou usar x point 3, y point 3 enter, né? Y point count 3, enter, enter final. E agora seleciono o objeto, transform, cage editing, cage edit. Pego esse ponto, enter. E agora vejo que eu fiquei com menos pontos de controle. E me permite, então, fazer uma edição mais controlada no meu objeto. Essa é a ideia. Eu estou radicalizando esse objeto. Veja, X e Y, tá? Quando você passa em cima do mouse, no seu computador, você provavelmente não está sumindo como no meu. No meu está sumindo, então paciência. Então, com isso, eu consigo controlar de modo fino. Estou engordando a base desse lado, engordar a base desse lado. Ok? Essa é a ideia por trás do Cage Editing. Eu posso selecionar os pontos em grupo, por exemplo, esses 3 pontos serem puxados simultaneamente. Faz uma janela incluindo os pontos e aí puxa em X ou Y. Percebe? Cage Editing é uma ferramenta magnífica para edição de formas orgânicas. Lembrando que essa forma agora vai ser solidificada. ESC para sair do Cage Editing. Eu vou ocultar ops, haste precisa ser colocada no layer haste orgânica. Change object layer. Ok, agora eu posso congelar essas curvas. Ótimo. Então, possível, mas esse projeto agora vai ser solidificado. Então, em Solid Cap Planar Holes, pressionei essa superfície, dou um Enter, o objeto ficou solto do seu cage, tá? Agora essa forma é um sólido, ou seja, tapada em cima e embaixo. E se eu salvar, eu vou salvar como pino 04, primeira linha
na área. Eu salvar esse arquivo como um DXF, então vamos lá, File, Save As. Eu vou mudar o tipo de arquivo para Autodesk, AutoCAD Drawing Exchange ou DXF. Save. Esse arquivo, ok? Esse arquivo, deixa eu abrir o arquivo. Open. Eu posso abrir qualquer tipo de arquivo, então eu vou abrir esse DXF que eu acabei de salvar, só para ver se está ok. Perfeito. Esse arquivo DXF, ele pode ser impresso na impressora 3D, ok? Hum, ele não salvou corretamente não, hein? Então eu vou tentar exportar esse arquivo. Export selected. Que formato? AutoCAD Drawing Exchange. Options. Editar o esquema. CSS. Né? Aparentemente agora foi, tá? Então vamos tentar de novo. Open. Abrir o arquivo teste. Ele não exportou como um sólido, tá, gente? Então, última forma. Não está funcionando isso que eu esperava que funcionasse. Vou voltar para nossa primeira luminária. Abrir a luminária que eu tinha pensado. Tá? Vou dar display para filme. Oh, técnico. Ok. Eu queria lembrar vocês. Aqui está a forma que nós editamos em sala de aula, ficou bem mais suave, né? E eu queria lembrar vocês como produzir esse arredondado nas arestas, que acaba sendo uma opção um pouquinho mais segura. Então, eu estou no Layer Lira, plástico, e vou aplicar os... Você tem o Fillet aqui? Não tem o Fillet aqui. Fillet Edge. Fillet Edge. Eu vou usar 1.5 de raio. Tem de clicar em Next Radius 1.5. Enter. E aí eu vou selecionar as arestas e filetar. Esta.
de novo. Add, add, com raio e-mail. Ele não está funcionando os ads, né? Esse ele selecionou. E esse ele não está selecionando. Isso é. Vejo arredondado foi formado. Esse ad, eu não sei porque ele não foi selecionado, então eu vou tentar novamente. Esse ad. Este. Mas esse lado ele não aceitou. É curioso porque o que a gente fez em sala de aula, ele aceitou. Ou shader. Ou escondeu o tecido. Olha, fillet ads. Ficou esse outro ad. Não aceitou esse. Enfim. Voltei para o meu arquivo original. Eu quero mostrar como produzir o tecido. Ah, já vi o produzir o tecido. Agora, quando eu editei essa forma com o Page Editing, eu acabei distorcendo ela, então o tecido não corresponde mais à linha dessa forma, né? Mas se eu usar a haste normal, a haste normal está com o seu perfil original correto. Vamos tentar o Fillet, Solid Fillet Edge no arquivo que eu estou produzindo hoje. Aí o e-mail. Aqui ele pegou essa aresta. E essa aresta, ele pegou as arestas que eu quero, né? Arredondou. E Fillet Edge. E aqui, Enter, né? Aí o objeto está corretamente arredondado. Na base eu não tenho Fillet, porque a base tem que ser perfeitamente plana. Okay? Finalmente, eu vou espelhar essa arte. Usando essa linha de eixo mesmo. Mas vamos lá. Mirror. Seleciono ela aqui. Enter. E marco. Os pontos. Não, ok. Mirror. MIRROR. Deixa eu já. Pode ser feito. Enter. E agora o plano de espelhamento. Está feito. Vamos descongelar o tecido. Voltar para o dentro. Fiz algumas opções de desenho um pouco complicadas. Né? Não está de acordo com a luminária dos meninos. Então, galera, é isso. E mais tarde um pouco eu vou tentar produzir a versão desse projeto usando o Grasshopper. O Grasshopper, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma palhinha, ele se aciona na aba Standard, esse ícone.
Grasshopper me permite designar a criação de geometrias, mas elas são basicamente editáveis dentro do próprio Grasshopper. Então, assim que ele carregar, vamos ver. Palhinha, não é o vídeo sobre o uso do Grasshopper para esse projeto. Ok. Então, eu vou criar um ponto. A interface é um pouco confusa a princípio, mas aqui, isso aqui constrói um ponto. O ponto é construído com a coordenada x, y e z. Então, eu vou criar aqui um input que a gente chama de slider. Então, ele vai começar em 0, usa o sinal de menor e vai até 80, né? 80.0. Se eu digitar ponto zero, ele cria uma casa decimal. E dou um enter. Esse slider, então, Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser usado para determinar a posição x e y de um ponto. Então, assim que eu acionar isso daqui, eu vejo um ponto criado no 0, 0. Presta atenção onde está esse ponto. Se eu andar em x, esse ponto vai andar proporcionalmente à direita e à esquerda. Se eu andar em y, ele vai subir ao longo do eixo y. No eixo y eu vou querer um pouco mais. Edit. Agora eu tenho um pouco mais de deslocamento. Quero criar o segundo ponto, eu só uso Ctrl+C, Ctrl+V, copio esse grupinho, e esse segundo ponto pode ter uma posição diferente do primeiro ponto. Só para vocês entenderem, se eu for em Curve e criar uma linha simples, primitiva, Line, Line pede um ponto inicial e um ponto final. E aqui está a linha. E essa linha não é fixa. Se eu editar os valores de x e y de um ponto, a linha se reconstrói de acordo com a posição de um e de outro ponto. Então, mais adiante, eu compartilho com vocês um vídeo mostrando a construção dessa luminária básica. E isso te permite, em tese pelo menos, variar as proporções e as escalas dessa luminária para estudar alternativas de projeto, alternativas de design. É isso. Então, vou encerrar esse vídeo, porque esse vídeo é sobre a aula e não sobre Grasshopper. E mais adiante eu compartilho com vocês o vídeo sobre Grasshopper.